E está iniciando o Papo Bruxo, seu podcast semanal sobre Harry Potter e o mundo bruxo. Eu sou Leonardo Lopes, mediador da bancada e dono do Scorpius Malfoy. Estamos iniciando esse quarto programa do Papo Bruxo com os meus companheiros aqui, Gabi Neves e Hugo Henrique. E aí galera, aqui quem fala é a Gabi Neves, dona do perfil @Sr. Grindelwald _ lá no Twitter. E é um prazer estar aqui hoje com vocês. Oi pessoal, aqui é o Hugo, o @tesãoescamander lá do Twitter, e sejam muito bem-vindos e é um prazer estar com vocês aqui para mais um episódio de Papo Bruxo. E também não deixe de curtir e compartilhar o Papo Bruxo nas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. E claro, não deixe de se inscrever no nosso canal do YouTube. Agora vamos falar sobre a Batalha de Hogwarts, que será o tema especial desse podcast. É com você, Hugo. Isso aí, né? Já faz 22 anos, a Batalha de Hogwarts tem quase a minha idade, eu sou um pouquinho mais velho, mas 22 anos então da Batalha de Hogwarts, a gente lembra, né? Nesse dia 1º e no dia 2 de maio. É uma data, né, pra gente comemorar a queda do Lord Voldemort, a derrota dele, mas também é um momento que os fãs, né, eles sempre lembram das vidas que foram perdidas na batalha, né? A J.K., todos os anos, ela sempre vai ao Twitter se desculpar de alguma forma por alguma morte. E esse ano, não sei. Quem vocês acham que ela vai se desculpar esse ano, se é que ela vai fazer isso? Olha, eu acho que pode ser Albus Dumbledore, mas não sei, até porque ele não morreu especificamente na Batalha de Hogwarts, mas ele é uma das mortes que teve ao decorrer da história. Pode ser que ela se desculpe por isso, mas tudo pode acontecer. Como ano Uhum. passado, ela não se desculpou por ninguém. Alguns fãs têm a teoria de que ela se desculpou pelos Sirius, porque bem no dia ela trocou a capa do Twitter dela para constelação, né? Que muitos dizem que é a constelação dos Sirius, mas Uhum. não sei. Eu acredito que esse ano ela comece se desculpando pelo Dumbledore. Não me perguntem por quê, mas eu acredito que sim. Mas aí eu tava pensando agora, vocês se lembram por qual personagem que ela começou se desculpando ali em, eu lembro, 2015, acho que foi, né, uma coisa assim? Olha, eu não lembro não, viu? Você Não lembra, vou me lembrar, Hugo? Não, já faz um bom tempo que a J.K. faz isso no Twitter. Eu acho que quando ela começou já não era muito ativa no Twitter. Acho que ela começou em 2012, Mas, né? Eu é, vou pesquisar enquanto a gente vai conversando, aí eu vou ver se eu acho aqui. isso aí. Mas esse ano, se ela vier desculpar para algum personagem, eu acredito também que deva ser a Tonks, não sei. Eu tô sentindo que se ela fizer isso vai ser a Tonks. Mas seria interessante, o Dumbledore também, ela se desculpar pela morte dele, né? Sim, sim. E todo ano, né, o pessoal sobe a tag sobre quantos anos da batalha, né? Esse ano é 22, então 22 anos da batalha, o fandom tá aí se movimentando, tá todo mundo preparado, né? Hoje é Uhum, sexta-feira, dia 1º, é o dia da nossa gravação. isso. A partir da meia-noite o pessoal já vai começar a subir a tag para poder chamar a atenção da JK, para ela ver que a gente também não se esqueceu, né, dessa data tão importante. É isso aí. Eu me lembro quando a primeira vez que eu li o começo da batalha, quando eles invadem lá o banco, né, o Gringotts, eu lembro o quanto que eu fiquei louco, que eu lembro que geralmente eu estudava de manhã e durante a tarde eu tinha as outras coisas para fazer e na época eu estava lendo Relíquias da Morte e foi na época do lançamento de Enigma do Príncipe, foi a época que eu estava lendo Relíquias da Morte, né, do Enigma do Príncipe, o filme. Eu me lembro que eu sempre deixava para ler de madrugada, porque era mais silencioso e eu achava que eu prestava mais atenção na história. E eu me lembro quando eu cheguei na parte do Gringotts, e eu fiquei tipo assim, eu não tô acreditando que esses três moleques estão invadindo Gringotts, e eles saíram de lá montados no dragão. Eu lembro que eu dividia o quarto, né, com meu irmão, e eu lembro que ele não era Potterhead, mas ele tinha assistido os filmes e tal, e eu me lembro que eu lembro que eu deu cutucar nele e falei assim, velho, eles invadiram Gringotts, você tá entendendo o que é isso? Eles invadiram Gringotts. Foi muito louco. Esses moleques retardados invadiram o banco mais seguro do mundo, né? Desafiaram a todos
E ainda saíram de lá nas costas de um dragão. Cara, isso é Sim. um dragão cego ainda, né? Não, sim, é. Assim, e o filme, ficou uma cena muito elaborada, ficou uma cena muito bonita também no filme. Eu acho que a fotografia do filme, eles no cofre da Bellatrix, é uma cena muito bonita de se ver. É emocionante, você sente a emoção. É como se você sentisse a adrenalina dos personagens, né? A tensão que o Harry, a Hermione e o Ron eles estão ali no momento para conseguir escapar, para não serem pegos, né? Uhum, E a hora que eles uhum. estão voando sobre Londres, em cima do dragão também, nossa, é sensacional. É emocionante. A gente vê eles, aquela cena que mostra no filme deles voando sobre Londres, a gente vê assim um pedacinho de Londres. Acho que a gente vê a roda gigante, se eu não me falha a memória. E eu lembro que é uma cena muito bonita de se ver no filme. Eu gosto muito dessa cena que marca aí o início dos acontecimentos que vão levar aí à queda do Lord Voldemort, né? A partir dessa invasão do Gringotts que a gente considera. Eu acho uma gracinha quando o dragão, quando assim eles chegam na parte, acho que não é do lago, não lembro, que ele passa o pé assim na água. Eu acho uma gracinha essa parte também. Antes deles Uhum. pularem das Lembra um costas pouco dele. isso, lembra um pouquinho o Bicuço, né? Lá em Prisioneiro de Azkaban, quando ele Sim, passa a unha no Lago Negro. É muito bonito mesmo. referências. É muito bom. Referências, referências. Então, gente, enquanto vocês conversavam aí, eu fui dar uma olhadinha no Twitter e aí encontrei lá no perfil do senhor Elfo Dobby, que ouve a gente, um beijão, Dobby, que a J.K. Rowling começou com o Fred Weasley em 2015, depois foi seguindo com os outros personagens até sutilmente pedir desculpa pelo Sirius, né, em 2019 aí. Uhum. Sutilmente, dá pra se discutir esse sutilmente aí. Eu imagino que esse ano ela deve se desculpar, se é um hábito dela, até porque no ano passado ela estava naquele período que ela resolveu se afastar das mídias sociais e agora ela tá aí, né? Ela tá muito ativa. Ainda bem, né? Graças a Uhum. Merlin. Já Os estava na fãs hora. esperam por isso. É, ela me notou, gente. Eu já falei isso no EP passado, mas eu vou repetir porque é muito bom. Ela me notou e apreciou. Isso aí. Grindelwald é apreciado pela J.K. Então, gente, me diga agora aí, das mortes que ocorreram ali na Batalha de Hogwarts, qual foi a mais chocante para vocês? Tipo, que vocês leram e dizem, meu Deus, eu não acredito que ele morreu. Olha, chocante, chocante. Tem várias, mas tem uma que a gente não sabe se realmente se concretizou, se a pessoa realmente morreu. Mas da Lila, sabe? Sim, Ali sim. lá. Nossa, eu lembro quando eu li essa parte, eu fiquei muito, gente, como pode, sabe? O lobisomem em cima dela, a Hermione desesperada. No filme, só aparece, tipo, ela respirando, meio que dando seus últimos suspiros, e o lobisomem do lado dela, e a Hermione meio assim. Só que no livro é uma coisa muito mais pesada, muito mais chocante. Sim. Nossa, eu me lembro de ter sentido uma agonia muito, muito, O, nossa, muito profunda. o, Olha, tá des- voltando a sensação que eu o desespero é maior no livro, mas no filme muito. também, acho que o filme foi chocante, porque quando eu vi o filme eu não lembrava dessa morte dela, a primeira vez que eu vi o filme, então pra mim foi um pouco chocante eu ver no filme, apesar de já ter lido. Mas depois que eu reli Relíquias da Morte, realmente, a cena no livro, o desespero da Hermione é muito chocante. E também porque a Lila, ela era, entre aspas, uma rival da Hermione por conta do Uhum, Ron, né? Pra ela ter namorado é, ele também no Enigma do Príncipe. Mas a gente vê que ela deixa isso totalmente de lado, porque é uma vida bruxa que tá ali sendo. sim, Nossa, ela nos últimos suspiros, ele comendo o pescoço da menina. Nossa, ai, é horrível, gente. Horrível. isso. Mas assim, eu acho que a morte da Lila, ela foi chocante, mas pra mim uma morte que depois que eu vi, que eu parei pra pensar no quão triste era, eu acho que é a morte do Lupin e da Tonks, porque eles tinham um bebê, um recém-nascido, e eles perderam a vida, e o bebê nem chegou a conhecer eles, né? Assim como foi com o bebê Harry O também com os Ted. pais. Sim,
Então é muito triste você pensar que o Ted nunca conheceu nenhum dos pais, né? E eles poderiam não ter participado da guerra. E eu acho muito bonito eles ter ido lutar, sabendo que a vida deles poderiam estar em risco. E os dois foram lutar, poderia ter ido só um ou o outro para ficar com a criança, mas não, os dois escolheram ir lutar pelo bem maior. Eles resolveram ir lutar e, e foi trágico, né, que ambos perderam a vida. Então, assim, é bem triste quando a gente pensa na morte dos dois. No caso, o Raymond, ele fica muito puto quando ele vê a Tonks chegando pra poder estar ali na batalha. Ele fica tipo, e o nosso filho? O nosso, se a gente, né, ele já pensando no pior. Mas Sim, mesmo assim, eles, como você falou, eles sacrificaram a vida por um bem maior, né? A morte que eu mais, tipo, foi aquele baque pra mim, foi com certeza do Snape, né? O pessoal sabe que quem me conhece já sabe que eu sou fãzão do Snape, e aí o momento que o Lord Voldemort vai lá e faz com que a Nagini pegue ele pelo pescoço, tipo, nossa, me deu uma agonia, porque parece que eu tava sentindo ela agarrar o meu pescoço assim também, sabe? Parece que eu sentia as presas dela na carne, assim. Aí, tipo, foi uma coisa muito tensa, e aí depois veio as memórias dele, mostrou todo aquele lado que ninguém conhecia, né? Então, tipo, ao mesmo tempo que me fez literalmente me apaixonar pelo personagem, né? E, tipo, acredito que uma boa parte do fandom se apaixonou pelo Snape por causa dessa devoção que ele tinha, essa devoção doentia, né? Que ele tinha pela Lily, né? Então, tipo, para mim a morte dele foi a mais impactante. uhum. Mas é chocante porque o Snape, ele era aos olhos de Lord Voldemort, ele era um seguidor fiel e ele nem pestanejou, ele simplesmente matou o Snape para conseguir o que ele queria. Ele nem pensou duas vezes, né? E é chocante por conta da frieza que foi. É, você sabe quem não tem sentimentos, né? A gente sabe que ele é um ser que não Sim. sente amor. Inclusive, ele é um fruto de Uhum. uma poção do amor, né? Então, assim, ele já nasceu sem Sim, esse sentimento correndo nas veias, porque a poção do amor nada é do que uma ilusão. isso. Uma Eu ilusão acho de que a pessoa te ama, é isso. o que torna ele ainda mais perigoso, né? Ele não é movido por sentimentos. Ele é movido pelos desejos dele e é isso. Sim, pelo, como chama? Pela, pela ambição, não, um verdadeiro Sonserino. Inclusive, É, ele é descendente de Salazar de Slytherin. Salazar. Isso. Ah, mas assim, eu acho muito bacana também, logo depois, né, que eles fogem do Gringotts, como a gente comentou, é, quando eles chegam em Hogsmeade e eles têm a oportunidade de ver o Aberforth a primeira vez, e eles meio que, tipo assim, eles lembram do Dumbledore na hora, porque eles se lembram um pouco do Dumbledore, dá até aquele calorzinho no coração, tipo, aquela esperança de ser o Dumbledore ali, mas era só o Aberforth, né? É, na verdade, eles já conheciam o Aberforth, mas eles nunca tinham prestado atenção, né? Em- Porque eles estiveram no Cabeça de Javali na Ordem da Na Ordem da Fênix. Fênix. Uhum. Inclusive, o Harry ele já estava com esse sentimento de ter visto o Dumbledore por conta do espelho, né, do Sirius, quando eles estavam É, presos no porão dos Malfoy. Ele olhou no espelho e viu o olho azul, e ele pensou, putz, é o Dumbledore. Na verdade, era o Dumbledore, mas não o Albus Dumbledore que a gente conhece, e sim o uhum. Aberforth Dumbledore. É, não deixa de ser um Dumbledore. Mas sobre esse assunto do espelho, já que a gente está falando da guerra, eu estava vendo no Twitter essa semana e alguma coisa que eu sempre pensei isso, e eu vi alguém comentando isso no Twitter, sobre a questão do espelho, que no livro é explicado a questão do espelho lá em Ordem da Fênix, que é um presente do Sirius, e o espelho ele é um par, mas no filme eles simplesmente aboliram o espelho de Ordem da Fênix, e eu sempre fiquei assim bem incomodado com o fato deles simplesmente terem enfiado o espelho lá em Relíquias da Morte sem explicar de onde que veio aquele pedaço de espelho. Então, assim, se a pessoa não lê os livros, ela não vai nem saber por que ele carrega aquele pedaço de espelho. Muitos detalhes, né, muitas coisas foram tiradas dos livros, foi tirada dos filmes, e que depois foram jogadas assim como informações Uhum, aleatórias, tipo, entendeu, entendeu, se não entendeu, pergunta pra quem leu, é tipo isso, sabe? é isso, Mas o espelho, né, era utilizado pelo
pelo Sirius e pelo James Potter, né, o Thiago Potter, pai do Harry, Uhum. para poder se comunicar durante as aulas não, durante as detenções, né? Porque se você olha de um lado, ele reflete a sua imagem, né? E a gente vê que quando a Ordem da Fênix ela sai lá da casa dos Blacks, que é a sede deles, o como ele chama mesmo, Hugo? Esqueci o nome dele. O Mundungo? É, o Mundungo, ele entra, rouba várias coisas da casa, inclusive o medalhão, né? Uhum. E ele acaba quebrando muitas coisas, ele quebra o espelho. Na verdade, não. Na verdade, o espelho ele se quebra no fundo do baú do Harry, né? O Harry coloca no Foi. fundo do baú Uhum. e ele quebra. O Mas que o Mundungo, ele rouba muitas coisas ali. o Mundungo, ele rouba o par do espelho, né? Ele fica com um par e o outro par que tá com o Harry quebra ele em A Ordem da Fênix. Isso, e ele vende. Não, ele vende não. O Aberforth, ele pega de volta, né? Ele chega nas mãos do Aberforth, só que isso nos livros, né? Eles são um par. Só que Isso. nos filmes a gente vê que eles são apenas um, porque o espelho do Aberforth, ele tá faltando justamente o pedaço que tá com o Harry. Eu acho que eles meio que quiseram explicar isso nos filmes, mas assim, ficou bem subtendido mesmo. Aham, é aquela coisa. Entendeu, entendeu? Se não entendeu, pergunta pra quem leu literalmente. É, isso aí. E ainda falando da guerra, né, a gente tem que lembrar da importância da armada de Dumbledore nessa batalha aí final. Eles foram treinados pelo Harry, né, os alunos. Então, assim, isso ajudou muito eles na batalha final, eu acredito. Até porque depois, né, que o Dumbledore morreu, o Snape assumiu a direção da escola, tava meio que impossível ali eles aprenderem realmente como se defender, a como sobreviver nessa guerra, né? Visto que toda a escola, de certa forma, estava tomada por comensais da morte, o Snape também não estava facilitando as coisas lá. Então, acho que esse treinamento que eles tiveram da Armada de Dumbledore, isso foi crucial para a vitória também. Sim, e você falou que o Snape ele não estava facilitando, mas assim, acredito eu que, acredito não, o Snape ele sabia sobre a sala precisa. Então, quando os alunos começaram a desaparecer, a faltar às aulas, né, nesse período aí que os comensais da morte estavam ali impregnados na escola, o Snape já estava ligado de que o pessoal estava se escondendo na sala precisa, que eles estavam se reunindo, mas como a gente sabe, o Snape ele estava ali para proteger, né? Tanto que Sim, ele manda o pessoal para detenção para a Floresta Proibida é para proteger, porque eles vão sim, estar com o Hagrid ao invés de eles fazerem uma detenção com aqueles irmãos, né? Esqueci o nome deles, mas os irmãos comensais da morte lá que estavam ensinando arte das trevas e o estudo dos trouxas na escola. Então uhum. assim, o Snape mesmo sendo naquela época visto como um vilão, a gente sabe que desde o início ele estava protegendo todo mundo. Sim, eu acho fascinante isso. O quanto que ele pintava como um vilão, mas quando a gente ia analisar as ações que ele tomava, a gente via que ele fazia tudo assim, as aparências enganam. Sim, mas também a gente não pode passar muito pano para Severus Snape. Desculpa aí o pessoal que é fã dele, que ama o Snape. Eu também gosto muito, mas a gente não pode passar pano para muita coisa que ele fez, porque a gente sabe que o bullying que ele praticava, principalmente com Hermione Granger, era extremamente pesado. Era uma Sim, coisa totalmente tóxica. Então, sim. assim, as aparências enganam, mas não enganam tanto assim, É, né? a galera que ainda não teve a oportunidade de ler os livros, e quando tiver a oportunidade, a gente recomenda que leiam, vocês veem que no livro ele pega muito mais pesado com relação a isso, ele pega muito mais no pé do Harry, da Hermione, principalmente, eu acho que todo mundo vai se lembrar da cena dos dentes, né? Então ele pega, Nossa, é né? Ele, pesado. é, ele pega muito mais pesado com eles nos livros do que do filme, né? No filme eles meio que não quiseram, acho que, mostrar muito isso, mas nos livros é realmente. Sim, e também tem que em Enigma do Príncipe, né, no filme, a gente não tem o contato com o Snape como professor de defesa contra as artes das trevas, porque a gente sabe que no livro também é anunciado no filme, mas não mostra uma aula sequer com ele. Uhum, Mas no livro a gente tem todas as aulas que ele deu de defesa contra as artes das trevas, o bullying dele continuava bem. Bullying não, né? Um assédio, né? Porque essas atitudes que ele tinha com alguns alunos era basicamente um assédio, né? Ficar assediando eles a todo momento, perturbando. sim.
Querendo, E quem querendo ou lê o não, Enigma né? do Príncipe vai ver isso. Uhum, é. Querendo ou não, o Snape, ele era uma pessoa muito amargurada, rancorosa. Isso não tem como negar, não. É o Huguinho Rancoroso versão É, 2.0. acho que eu me identifico um pouco com ele nessa questão, mas nada justifica, né? As coisas que ele fazia. Exato. O fim não justifica os meios, né? Nunca. Mas assim, uma coisa que me marcou também no filme, essa cena é muito bacana, no livro também, é quando a gente tem, né, a Ordem da Fênix, né, chegando lá no castelo. No filme é muito legal a gente ver aquela cena do duelo da Minerva com o Snape, em que ele defende os feitiços dela, mas ao mesmo tempo ele manda os feitiços dela para os irmãos Carroll, que estão lá atrás, né, na frente lá do salão. Na verdade, um irmão só, né? O outro tá estuporado no salão comunal da Corvinal, não é? Eu Estuporado não sei não. se. Ele foi torturado, o Harry, quando. Acho que foi a irmã ou o irmão, não lembro qual deles é, gente. Desculpa, faz um tempinho que eu não releio as Relíquias da Morte. Mas ele gosta na cara da Minerva. E É. isso deixa o Harry puto da vida. Ele sai debaixo da capa e crucio nele. Eu acho que foi uma das primeiras vezes Aham. que o Harry usou a maldição Cruciatus. E lembro que no filme, no filme não, no livro descreve que ele sente um arrepio, um arrepio não, uma tensão no braço por ter liberado uma maldição imperdoável, né? É uma Uhum. sensação que marca muito ele, que ele tá com muito ódio. E a Minerva Sim. fica, nossa, muito obrigado, Potter. Não, a Minerva ela é um amorzinho sempre. Mas isso nos livros, né? Eu acho que nos filmes os dois estão lá no salão, não me lembro. Os Mas acho dois que os dois estão, é estão. porque os dois É. caem antes do Uhum. Snape atravessar a janela e aparatar. Isso. É muito bacana, é um detalhe assim que às vezes as pessoas podem passar despercebido. Até porque nos filmes, a questão dos filmes, gente, por favor, leiam os livros. Ah, eles são assim mencionados. Acho que o Neville menciona os irmãos Carroll, eles lecionam Defesa contra as Artes das Trevas e fica por isso mesmo. No E o final a gente vê estudo duas dos pessoas lá trouxas, né? atrás. é, no final a gente vê eles lá atrás e acaba que fica por isso mesmo. Sim. Isso é uma das broncas que os fãs têm com o David Yates, né? Ele, ele picotou. A gente sabe, a gente entende que o filme não Uhum, poderia ter 5, 6, 7 horas de duração. Mas, cara, tem uns detalhes que são muito importantes. Tem muita coisa que fica fora, como, por exemplo, lá em O Cálice de Fogo, que a Fale, que é aquela uma organização que convenção, uma é ONG, né? a ONG da Hermione para poder libertar os elfos domésticos. Isso a gente nunca, quem leu, quem é só assistiu os filmes, nunca que vai saber que ela teve essa iniciativa, que o Dobby ele Uhum. estava presente em basicamente todos os livros, né? Trabalhando no castelo, limpando a torre da Grifinória. Então assim, muito detalhezinho, cara, que ficou de fora, muita coisa. Sim, sim, realmente é aquilo, né? A gente entende a adaptação, mas realmente tem coisa que a gente sempre vai ficar com aquela bronca de não estar no filme. Mas até que a gente é um Mas, pouco privilegiado, porque se você for olhar pelo fandom do, do pessoal de Percy Jackson, você chora assistindo os filmes, cara. É surreal não, o filme ser sim, tão ruim daquele jeito, uma adaptação ridícula. Desculpa se tem algum fã que gosta, mas acho que não. eu li os livros de Percy Jackson, né? Eu leio, e assim, gente, os filmes são uma coisa triste, é bem triste mesmo. Eu li só os dois primeiros, né? O Ladrão de Raios e o Mar de Monstro, mas eu também assisti o filme e eu fiquei assim, caraca, mano, o que é isso? É difícil Horrível. acreditar. É difícil É. acreditar. E o que você achou com relação à morte da Bellatrix, né? Ela é bem parecida no filme com o livro, exceto o jeito que ela morre. No filme, eu acho que na época é aquilo que eu acho que eu já até falei em outros podcasts, não me lembro. O 3D estava em alta, então eles aproveitaram para fazer muitas coisas em 3D, aquela coisa, aquela explosão dela lá. Sim, no livro eu achei que foi um pouco fiel, principalmente aquela fala.
maravilhosa da senhora Weasley, que é minha filha Sim, não, sua vaca. No filme ela fala. No filme eu acho né? que é vaca e no livro é vadia. Não, ao contrário. No É livro é vaca e no filme é vadia. Bitch. isso. É, eu não esperava que fosse ter no filme. Sinceramente, eu esperava que eles fossem Eu mudar a também fala. não. Eu Mas fiquei ficou uma assim, coisa tão, tipo, assim, a Molly Weasley, ela não é muito explorada nos filmes, uhum, nem tanto nos livros, né? Mas esse destaque, essa fala ficou muito assim, os fãs ficaram, cara, a senhora Weasley é sensacional, então precisa ter isso, né? sim. Foi muito bacana. Foi muito, muito bacana. Isso dela. Mas é engraçado, a gente falando da Batalha de Hogwarts, fazendo, abrindo parênteses aqui com relação a isso dos diálogos. Uma coisa, eu tenho que parabenizar Relíquias da Morte, os dois filmes, porque os diálogos eles são muito fiéis ao livro. Eu lembro que uma vez eu estava com o livro na mão e fui olhando o livro ao mesmo tempo do filme e eu lembro que os diálogos eram muito igual. Sim, porque também é o último, né? Era Uhum, ali o fim de tudo, né? E eu acho que o David Yates, ele deve ter sofrido, né? Eu não lembro dessa parte sim, porque eu não acompanhei no cinema, eu fui assistindo depois. Eu era bem criança, né? Quando os filmes estavam é, saindo, mas acredito que o boicote a ele por ele ter cortado muitas partes que eram necessárias, tanto em Ordem da Fênix quanto o Enigma do Príncipe. Ele quis compensar nas Relíquias da Morte. Tanto é que ele fez parte um e parte 2, né? sim, e dividir o filme em duas partes já era uma ideia lá pro Cálice de Fogo, e essa ideia eles abandonaram e foram adotar só no último filme, né? Sim, pelo menos eles capricharam, né? Eu ainda achei que faltou algumas coisas, mas foi um filme muito bom. Eu me lembro que eu fiquei muito, mesmo não tendo assistido no cinema, né? É aquela coisa Uhum. do DVD pirata. Gente, não consumam pirataria, que é crime. Mas naquela época eu não tinha, eu não tinha condições de comprar o DVD original e eu tava naquela ânsia de querer ver o filme. Tinha acabado de sair no cinema. As gravações dos DVD pirata eram gravações feitas no cinema. Então, assim, tava ali a sessão rolando e já tinha no camelô para vendendo. E como eu era muito fã, eu não consegui esperar. Não façam isso, gente. Acho que ninguém mais usa DVD, mas mesmo assim, não façam isso. Eu fui lá e comprei, assisti. Eu lembro que foi, nossa, foi sensacional. Não a Uhum. qualidade do filme, que a qualidade do filme tava horrível, mas Né? o principal tava bom. Te entendo bastante nessa questão, né? Mas realmente, eu gostei muito, foram muito fiéis. E continuando, né, falando da batalha, a gente tem que lembrar que nos livros também é diferente a questão da batalha final do Voldemort com o Harry, né? Que nos livros ela acontece dentro do salão principal e nos filmes eles mudaram o local, ela acontece lá no pátio. E assim, nossa, eu sonho em ter visto essa batalha acontecer dentro do salão principal. Eu acho que nos filmes o salão principal ele tem uma arquitetura um pouco menor assim para comportar, então eu acho que não ficaria legal a batalha ser lá dentro, mas nos livros é muito bacana, porque a gente tem os alunos de Hogwarts em volta, vendo o Harry e o Voldemort duelando ali no meio, os alunos em volta, gritando. Então, sim, seria muito bacana, bem uma briga de escola mesmo, sabe? Briga, briga. Mas eu acho que também nem era só isso, porque o Harry ele tá debaixo, não sei se você lembra, mas no livro o Harry ele tá debaixo da capa da invisibilidade. Aí no centro do salão tá todo mundo em volta, tá o você sabe quem, né? O Lorde das Trevas. Aí tá a Uhum. professora Minerva, o Slughorn e o professor de feitiços, esqueci o nome dele. Mas enfim, ele tá ali, os três estão do ao mesmo tempo, né? Com o você sabe quem, e Aham. ao lado tá a Bellatrix, o Neville, acho que a Hermione e a Gina. Não lembro se era esses três, mas estavam os três aqui duelando. E nisso a Bellatrix quase mata a Gina. E é nesse momento que a senhora Weasley entra no meio de Que tudo entra no e meio. mata a Bellatrix. É. Aí você sabe quem ele surta, né? Ele derruba os três professores e parte para cima da Molly. No que ele parte para cima da Molly, o Harry sai debaixo da capa e vai expelhar. E você sabe quem é a Avada Kedavra. Então, assim, pensa, velho, como a gente seria privilegiado em ver essa cena
tivesse sido exatamente fiel ao livro, essa cena no cinema, igual você falou, dos professores lutando com ele. A gente não teve isso. Nossa, eu lembro que era uma emoção tão grande. Eu lembro essa parte. Caraca, Sim, olha isso! Imagine os efeitos sim. especiais que não seriam feitos Aham. no cinema, enfim. E é muito engraçado no livro, porque, né, no livro, quando tem algum feitiço, geralmente eles aparecem em caixa alta no livro. Aham. E eu lembro que na parte da Batalha de Hogwarts, a todas as páginas, é assim, vários feitiços, tipo caixa alta, caixa alta, caixa alta, porque é muita pancadaria nessa Sim, batalha final. uma coisa não sei se incomodou os outros leitores, né? Durante todos esses 7 anos de Harry em Hogwarts, esses 7 anos dele estudando, o cara me usa Expelliarmus pra matar o maior bruxo das trevas que já existiu. Cara, isso pra Sim, mim é revoltante. Eu fiquei, gente. JK, você quis humilhar o cara mesmo, quis colocar, falar assim, você é um bosta, você vai morrer por um pirralho de 17 anos com o Expelliarmus. É isso. como é que Você tá com Expelliarmus. a varinha das varinhas na mão e você vai morrer pra varinha do Draco Malfoy. É isso. Uhum. Fim. É bem isso mesmo. Ela não quis colocar o Harry conjurando a maldição da morte no final, né? Eu acho que ia corromper o coração do moleque se ele usasse a maldição da morte. Isso a gente compreende. É, Mas tinha que ser Expelliarmus? Não podia ser qualquer outro feitiço? né? Tem, Feitiço de estoporar, porque cara. O Expelliarmus é um feitiço pra desarmar o oponente, não é nem um feitiço como se fosse um ataque, algo assim. Mostra claramente que desde o início a J.K. não quer corromper o Harry, que ele nunca teve intenção de matar. Que ele sempre foi duelar com a intenção de desarmar o inimigo e nunca na intenção de matar. Mas a gente sabe Uhum. que você sabe quem precisava morrer. Então, quando ele é É, usado o Expelliarmus, o Avada Kedavra se volta contra você sabe quem e ele acaba lá caído no chão, né? Como no sim. livro, ele cai duro no chão e todo mundo fica tipo, Uhum. cadáver do Tom Riddle, fique lá. É, falando em cadáver, né? A gente tem aquela chuva de papelzinhos de Lord Voldemort nos filmes que não me agradou muito também, confesso. Eu não gostei deles terem Foi algo assim. pulado de lá de cima e vamos decidir isso juntos. Pô. Não gostei disso. É, Me critiquem, mas eu não acho gostei. que ficaria mais legal com mais pessoas assistindo, daria um impacto, né? Porque, cara, é o duelo. Não, não sei se seria o duelo do século, porque a gente teve o duelo Grindelwald e Albus Dumbledore, mas é Uhum. algo que beira ali o duelo do século. É o duelo do século, mano. Por mais que eu goste do Gellert Grindelwald, eu tenho plena noção de que o Lorde das Trevas foi o maior bruxo das trevas, o que mais, em Sim. questão de mortes, né, de terror, Uhum. o Lorde das Trevas Uhum. foi o maior. Então, assim, cara, por que as pessoas não podem assistir um duelo tão marcante quanto Né? esse? É, eu confesso também que isso foi algo assim que me pegou, porque nos livros a gente vê isso, nos filmes eles meio que aboliram um pouco isso. Mas assim, eu não sei o que eles fizeram com nos filmes, né? Com o que eles fizeram com a maquiagem, com os efeitos especiais do Lord Voldemort, né? Do Tom Riddle, que aquilo em Cálice de Fogo, quando a gente vê ele pela primeira vez, em Ordem da Fênix também nos filmes, ele dá um medo assim, né? A gente fica, nossa, realmente ele é um vilão. Em Relíquias da Morte Parte 2 eu não sei, eu sinto ele um pouco apagado, não sei o que aconteceu. Aquela risada dele, Harry Potter está morto. Ho, ho, ho. Eu dei risada nessa hora. Eu não senti como pode dizer, um- uma Sim, agonia, né? De tipo, putz, o Harry morreu. ele não é, dá até uma coisinha assim, meio de um toque de comédia, de É humor, parece. aquele alívio cômico, né? Que eu acho que eles quiseram colocar no filme. Uhum. E é muito. Por exemplo, lá em Cálice de Fogo, o filme não ganhou o Oscar de melhor maquiagem. Cara, aquele Lorde das Trevas, todo mirrado, parecendo um Sim, feto. Como que aquilo nossa. não ganhou o Oscar de melhor Sim, maquiagem? Eu fiquei, cara, como pode? Injustiça. não, sim.
não só aquilo, a gente tem os Serianos também no Lago Negro, que, assim, Nossa, é verdade. muito bacana. Inclusive, os serianos, Então, assim, eles ficaram realmente, bem vagos, né? Também. A gente tem uma é, explicação muito melhor no livro sobre eles. uhum, sobre os Serianos, sobre a colônia dos Serianos, como que eles vivem. Realmente, eles estão lá, mas é só isso mesmo, pincelaram e é isso. Eu fico imaginando a J.K. Rowling, porque ela vendeu os direitos, né? Quem produz é a Uhum, Warner, então ela tem essa, essa liberdade para opinar, né? Mas eu fico imaginando ela ali vendo uma boa parte da obra dela que ela escreveu com tanto carinho, com tanto, provavelmente muito entusiasmo, ela vê partes importantes, informações cruciais sendo cortadas ali e deixando os fãs, abre aspas, carentes, né? sim. Ah, e eu me lembro que a J.K., de certa forma, ela sempre dava, ela sempre, assim, ela nunca deixava as gravações correrem à torta e à direita, mas ela sempre estava lá, dando uma olhada, como que as coisas estavam acontecendo, porque querendo ou não era a criação dela. Mas é isso, ao mesmo tempo eu me pergunto como que a J.K., de certa forma, deixou itens ah, serem, de certa forma, abolidos, assim, dos filmes, certas explicações. É, porque a gente sabe que um mísero detalhe lá do primeiro livro faz falta lá no último. Porque ela tem disso de apresentar uma coisa pra gente e explicar essa coisa lá na Uhum, frente. Então eu fico, putz, eu realmente sim. eu sinto dó de quem só assistiu os filmes. Então, assim, galera, vocês que estão ouvindo a gente, se um dia vocês tiverem a oportunidade de ler os livros, se vocês estão se interessando, ficando curiosos em ouvir a gente citar essas partes das quais não são apresentadas para vocês nos filmes, leiam, porque faz falta, gente. É muito legal, é uma experiência muito É. bacana. Sim, a experiência dos livros, ela é muito rica, né? Acho que com qualquer adaptação, a experiência no livro, ela é muito mais rica do que quando a gente vê simplesmente na tela. Sim, por exemplo, agora, quem é fã aí dos livros da série da Seleção, né? Se tiver alguém que é fã e tá ouvindo a gente, eu acho que vocês vão sentir isso na pele, porque agora a Netflix, ela comprou os direitos, né, da Seleção, Uhum. e provavelmente muitas das partes interessantes do livro vão ser cortadas. Então, assim, a gente já tá vendo na internet esse fã-clube da Seleção movimentando, pedindo, gente, não corta isso, não corta aquilo. Lembre-se de que a América, o cabelo dela é ruivo. Lembre-se da cor dos olhos do Max. Então, assim, né? O pessoal, ele já. Quando tem um livro que ainda não virou adaptação tanto para as telas do cinema como para uma série, o Uhum. pessoal já começa a se movimentar pedindo: olha, vocês vão comprar? Vocês vão fazer isso? Mas, por favor, não estraga a história. Acho que Ah, é eu acho que o pessoal meio que aprendeu, né, com outras adaptações, como Harry Percy Jackson. Potter, Percy Jackson. A gente tem que lembrar de Percy Jackson. Então, eu acho que agora o pessoal, eles ficam mais em cima com relação a isso. Os fãs, eles ficam em cima. Olha, vai fazer? Então faz direito, por favor. Eu acho que assim, um dos fandoms que não sofreu tanto com isso foi o fandom de Senhor dos Anéis, que o filme tem aí Uhum. sua duração. Gente, desculpa aí, fãs de Senhor dos Anéis, mas eu não consigo assistir um filme inteiro. Eu durmo nos filmes, porque é muito longo. Então, assim, em partes, Harry Potter, por não ter sido tão longo, talvez seja bom para prender Sim. a atenção Uhum. do telespectador. Mas a gente não sabe, né? Porque por mim poderia ter 10 horas de filme que eu ia estar lá 10 horas assistindo, porque é muito bom. É Não, Harry sim, Potter. é. É Harry Potter. Ah, eu lembro de ter lido no livro, e eu lembro também que eu comentei quando eu tava lendo sobre a Batalha de Hogwarts, que eu lembro que, né, eu sempre comentava com meu irmão, que a gente dividia o quarto na época, e eu comentei pra ele, eu falei, nossa, cara, eles estão destruindo a escola tá toda aos pedaços, como assim? Quem E tem agora? rinite que lute. Né? Eu não duraria uma hora na batalha porque eu tenho rinite. A poeira ia subir, não ia precisar nem de uma vara quedavra. Eu já ia cair dura ali, morrendo, espirrando. Né? Nossa, e realmente haja poeira, porque a escola ficou assim aos A pedaços. escola já era E velha, ainda vai e né? começa a destruir o lugar. Ah, sim, e é chocante. Eu lembro quando a gente teve a divulgação do filme, né, da Relíquias da Morte Parte 2 quando saiu, acho que foi,
Se não me engano, acho que foi o primeiro pôster que saiu, foi justamente aquela imagem do castelo destruído, pegando fogo, que é aquela imagem impactante mesmo para impactar, né? Tudo termina em, acho que 31 de julho. Isso, nossa, ai. Mas realmente, cara, só de pensar o Filch limpando aquilo depois. Né? A gente tem isso, acho que a gente tem Um meme, mostra isso um né? pouquinho do filme, né? Ele varrendo Tem esse. aquele monte de coluna. Ai, cara. Ai, sensacional isso. É. Nossa, aconteceu muita coisa marcante nessa última batalha, né? A gente tem Minerva, ícone, Piotr Locomotor, acho que Nossa, todo mundo lembra, eu sempre quis fazer isso. Eu sempre quis usar esse feitiço. né? E a cara da Molly no filme, tipo, o que essa louca tá Sim. fazendo, cara? E dá aquele impacto, né, nos filmes, quando a gente vê os soldados de pedra lá caindo, faz aquele barulho. Eu imagino no cinema como que deve ter sido, né? É aquela experiência, né, do Avengers, que o pessoal começa a Uhum, gritar com isso, Ai, uma moto passando né? aqui no meio da gravação. Mas Mas, e também tem impactante o momento que os professores e a Ordem da Fênix se juntam no pátio, né, e começam a lançar os feitiços de proteção para proteger os muros da uhum, escola, dar uma atrasada em você sabe quem, que a gente vê que eles fazem os feitiços com tanto cuidado e usando força mesmo para poder ser forte. O Lorde das Trevas ele só aparece tipo num surto e acaba com tudo, cara, para você ver a extensão do poder do cara. É surreal. né? E realmente, quando eles começam a conjurar o feitiço, dá aquela coisa no peito, por exemplo, nossa, agora a coisa é séria. Eu lembro que, tipo, nossa, Sim. como isso vai ser chocante isso. Eles estão protegendo a escola, todo mundo junto. Acho que sempre me emociona essas coisas quando a gente vê que no final as pessoas elas deixam as diferenças de lado e elas se unem pela causa e todo mundo lá, os professores conjurando os feitiços de proteção, os alunos defendendo a escola, né? Isso é muito bonito de se ver. Os alunos menos a Sonserina, porque Sonserina. no livro não, no filme não aparece, mas no livro todo mundo senta no salão principal, nas mesas de suas respectivas casas, e a Minerva, né, ela toma a frente e ela fala, maiores de idade que querem defender a escola podem ficar, né? A mesa da Uhum. Sonserina sai em peso, não sobra um. A gente sabe que o Sim, Crabbe, o Goyle e o Draco ficam, mas não é para defender a escola. Mas todo mundo vai é. embora. A mesa da Grifinória é a mesa que fica basicamente todo mundo. Eu lembro que no livro fala que os professores têm que arrastar os alunos menores de idade, porque não é para os menores de idade ficarem, né, durante a E eles batalha. querem ficar para defender a escola. Sim, Isso é muito bonito de se ver. Mas assim, Sonserinos, às vezes eu tento defender, mas não dá. olha, gente, eu sou da Sonserina, eu amo a minha casa, eu tenho vários argumentos para poder defender a honra da minha casa, mas nesse momento não dá, infelizmente. Porque a maioria dos Sonserinos ali presentes eram filhos de comensais da morte, eram sangue puros que Sim, tinham um pensamento fechado, uhum, então assim, não era de se esperar que eles ficassem para lutar contra o chefe, né, o senhor que é o chefe dos pais deles, sim. vai E contra os muitas vezes princípios. ali, né? Às vezes, por exemplo, não tinha pai, mas poderia ter algum familiar deles ali, então tinha toda essa questão. E tem aquilo também, né? Que eu acredito que haver, lógico que teria isso na época também, aquela questão da modinha, né? Ah, todo mundo tá saindo, eu vou sair também porque eu sou Sonserino. Mas às vezes a pessoa ela queria ficar lá para lutar, mas pelo fato de todo mundo tá saindo, já que tá saindo, eu tô indo também. Imagina a vergonha, né, que a pessoa ia sentir, tipo, todos os Sonserinos estão indo embora, né, passando lá pela passagem que Uhum. ligava a Sala Precisa e a Cabeça de Javali. Mas a gente também pode ver nessa batalha a redenção de Draco Malfoy, né? No, É. nos filmes eles até tentaram mostrar isso, né? Mas a cena foi deletada, que é do Draco pegando a sua própria varinha e jogando pro Harry, né? Pra ele poder se defender de você Uhum. sabe quem. Mas a gente sabe que nos livros a redenção dele foi lá mesmo na Sala Precisa, quando o fogo maldito é conjurado e o pessoal tá quase morrendo sufocado lá dentro.
quando eles vão atrás do diadema de Ravenclaw. Uhum. Realmente, a gente tem essa redenção do Draco também, ela é muito bacana. Nos filmes também a gente tem, né, a fuga dos Malfoy. Eu lembro o Lúcio Malfoy, o tanto que ele tá acabado nessa Nossa, reta final. é porque ele literalmente ele foi desprezado pelo Lorde das Trevas tanto pela queda dele lá em A Ordem da Fênix, quando ele é preso, que a missão dele no Ministério Uhum. falha, e também a gente É. sabe que quando você sabe quem estava desaparecido, o Lucius ele negava que ele foi um comensal da morte, então isso pesou um pouco Sim, quando Voldemort é, voltou ao poder. né, essa vergonha que ele sentiu. Mas, assim, a gente teve muitas perdas, né, de alunos, professores, vários bruxos, né, vários, muito sangue bruxo, ele foi derramado nessa batalha. E, assim, eu imagino como que essas pessoas que morreram, elas devem ser lembradas até hoje, né? Ah, eu acredito que em Hogwarts, Deve nesse haver um dia, eles memorial. tirariam um memorial, com certeza. E, deve haver um memorial para lembrar dessas pessoas, porque eles morreram como heróis, eles morreram defendendo a escola, né? Então, assim, é muito bonito. Eu acredito que sim, deve haver esse memorial. Eu acho que as pessoas elas devem lembrar com respeito, com carinho dessas pessoas que morreram, né? Sim, inclusive, acho que no filme aparece, mas você sabe quem ele lamenta o tanto de sangue bruxo que foi derramado nessa Sim, batalha. Porque realmente morreu muita gente de ambos os lados, tanto lá do é, lado do Lord Voldemort quanto do lado do Harry. Muita gente morreu. E perdas muito dolorosas, né? sem dúvida, perdas irreparáveis, mas assim, é muito bacana a gente tirar esses dias do ano, né? Os Potterheads são demais, né? A gente sempre tem lá, a gente sempre levanta tag, né? No primeiro dia de aula lá, quando o pessoal volta para Hogwarts. Back ah, to Hogwarts, né? é, e agora, isso mesmo, e agora também a gente fazendo isso, né? Lembrando dessa batalha que foi tão significativa, isso é muito bonito e muito importante. Eu acho que isso que é esse diferencial de Potterhead, da gente ser Potterhead, a gente lembra dessas datas. Assim, não adianta. Harry Potter é algo assim diferente, Potterhead é algo diferente. Quem é realmente ativa no fandom brinca que o fandom de Harry Potter ele é o mais chato, mas também é o mais unido quando precisa, né? A gente tem Sim. as picuinhas internas, gente que Uhum. não gosta um do outro. A gente sabe que isso É. existe e existe em qualquer lugar. Mas quando é preciso erguer uma tag, mostrar o amor pela saga, todo mundo esquece as diferenças e tá ali unido como se fosse um só. Ninguém solta a mão É de isso ninguém. aí. Ninguém solta a mão de ninguém. E esse foi o primeiro bloco do podcast falando sobre a Batalha de Hogwarts. Agora vamos para o intervalo e logo nós voltamos com as notícias da semana do Mundo Bruxo. Não sai daí! Voltamos! Eu sou o Leonardo Lopes e esse é o Papo Bruxo, mas você já sabe disso, não é? Então, vamos agora com as notícias do mundo bruxo da semana. Vai lá, Hugo, conta pra nós aí o que você tem de novo. Então, galera, essa semana a gente tá cheio de notícias. E a primeira notícia que eu trago é do casal aí, os queridinhos Joe Jonas e a Sophie Turner. Eles aí que estão esperando seu primeiro filho. Então, o Joe, ele revelou a um programa que a Sophie Turner só aceitou namorar com ele se ele assistisse toda a saga de filmes de Harry Potter. E ele, como é um costume lá no Reino Unido durante o Natal eles exibirem todos os filmes, ele assistiu, maratonou aí todos os filmes de Harry Potter e ele disse que adorou, ele disse que amou os filmes de Harry Potter. Só que em troca, ele pediu que a Sophie Turner também assistisse toda a saga O Senhor dos Anéis aí junto com ele. Então houve uma troca aí de séries. O Joe Jonas assistiu Harry Potter e a Sophie Turner assistiu O Senhor dos Anéis. E parece que deu certo, né? Eles já estão à espera do seu primeiro filho.
essa semana aí, saiu nas redes sociais aí, no Twitter, o pessoal pode acompanhar uma foto do ator Tom Felton beijando um rapaz. Esse rapaz é nada menos do que o irmão da Taylor Swift, o Austin Swift. Os dois fazem parte do elenco do filme Breaking for Rails, que o trailer foi divulgado essa semana, daí essa foto. Ela faz parte da divulgação, ela faz parte desse filme Breaking for Rails, em que o Tom Felton ele interpreta o garoto Brandon Walker, que ele acaba de perder a sua mãe, e a sua mãe ela deixa uma missão para ele tem que espalhar as cinzas dela no corpo de uma baleia, então haja missão impossível aí pro Brandon Walker, interpretado pelo Tom Felton, né? Ao mesmo tempo em que o Brandon ele tem que aceitar a sua homossexualidade, então ele vai passar o filme meio que lidando com isso, ao mesmo tempo que ele tem que cumprir aí essa missão deixada pela mãe dele, e aparentemente ele vai ter um lance aí com o personagem do Austin Swift. E ainda falando do Tom Felton, chegou a hora daquela polêmica. O ator tem sido muito criticado porque essa semana o jornal The Sun ele revelou que o ator de 32 anos ele ofereceu um tipo de serviço um pouco curioso aí através de um site, de uma empresa. Ele ofereceu gravar vídeos, mensagens para os fãs de aproximadamente 30 segundos para aqueles fãs que se dispuserem a pagar aí uma taxa de aproximadamente 206 euros, o que pra gente aqui em reais é cerca de 1.300 reais, para você ter aí uma mensagem do Tom Felton, um vídeo, ele mandando algum tipo de mensagem para você, um abraço, enfim. Isso gerou bastante revolta nos jornalistas e nos fãs que acharam aí uma espécie de absurdo ele estar cobrando esse valor que é consideravelmente alto, simplesmente gravar um vídeo aí de 30 segundos. Então aí Tom Felton polemizando, causando polêmica, o que é estranho porque visto que o ator ele tem uma fortuna até mesmo considerável, né, devido aí todos esses anos atuando não só na saga Harry Potter, mas em vários outros trabalhos. E a nossa última notícia de hoje é sobre o filme do universo Harry Potter. Isso mesmo, Castelo Bruxo, o filme, é uma produção independente que está sendo rodada no Rio de Janeiro. O projeto começou há cerca de um ano com a elaboração do roteiro e a escalação dos atores, que conta com jovens atores e outros atores já experientes, com filmes e novelas aí no currículo. A história ela se passa no Castelo Bruxo, a escola de magia e bruxaria brasileira, e a história ela conta com personagens oficiais, como a diretora Benedita Dourado, e outros personagens, como o Augusto e o João, que foram criados especialmente e originalmente para o filme. As gravações atualmente elas foram interrompidas por conta da crise do Covid-19, mas boa parte da trama já se encontra gravada. No elenco temos o Marlon Vares, a Mariana Antunes, a Ana Sueli Malta, o Anderson Mota e grande elenco. É isso aí, Hugo. O pessoal lá da Castelo Bruxo estão se empenhando muito, muito mesmo para produzir esse filme pra gente, para trazer esse conteúdo. Eu acho bem legal essa iniciativa, assim como teve aquele pessoal da gringa que criou aquele filme O Herdeiro de Salazar, né? Sobre a história do Lord Voldemort. Eu achei muito interessante. E eu acho que essa do Castelo Bruxo, o filme, vai ficar muito legal. Eu quero parabenizar aí o elenco e que eles continuem quando der, Isso né, com as aí. gravações. Isso aí. E o mais legal é que é uma produção totalmente brasileira, né? Então, assim, a gente tem mais é que apoiar mesmo essa galera aí, seguir eles aí nas redes sociais e acompanhar tudo aí para dar aquela força para eles, né? Isso aí, galera. Sigam eles no Instagram, no Twitter. Eles estão sempre postando novidades, até mesmo trechos, né? Eles soltaram o trailer do filme, Sim. muito bacana. Uhum. Recomendo. Então é isso aí. Isso aí, pessoal. Seguem eles lá, tá? E assistam o trailer também, que tá muito bacana. E essas foram as notícias da semana com o nosso queridão Hugo Henrique. Então, galera, chegou o final de mais um Papo Bruxo. Vamos com as considerações finais aí. Galera, foi um prazer estar com vocês aqui para mais esse episódio do Papo Bruxo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso, não deixem de acompanhar a gente aí nas redes sociais, viu? Um abraço e um beijo forte para vocês, viu? Se cuidem, hein?
É isso aí, galera. Muito obrigado por nos ouvir até o final. E agora, nessas considerações finais, eu gostaria de mandar um beijo para nossa ouvinte e também minha amiga Gabi Castro, e também um beijo pro André, que é o Minerva Sincera lá no Twitter, aquele que quer comer os animais fantásticos. Um beijo, galera. Muito obrigado. E, gente, eu também gostaria de fazer uma nota aqui, que durante a discussão aqui do papo, né, eu citei a Lila Brown, e enquanto a gente discutia, eu fiz um post lá no Sr. Grindelwald sobre a morte dela ter sido muito impactante. Aqui no, aqui no papo eu disse que a morte dela não tinha sido confirmada, mas no post do Sr. Grindelwald eu afirmei que sim, ela tinha morrido na Batalha de Hogwarts. Mas alguns seguidores comentaram que a morte dela não foi confirmada, que tem texto no Pottermore dizendo isso, que tem um vídeo no canal de um PotterTube que fala sobre. E galera, agora aqui no fim eu dei uma pesquisada e, gente, a morte dela não é confirmada realmente, porém em nenhum lugar diz que ela está viva. Então, assim, para quem lê o livro, essa, entre aspas, morte fica interpretativa. Para mim, continua sendo uma morte muito impactante, mesmo que não tenha sido confirmada. Mas fica a critério de vocês interpretar se ela morreu ou não, tá? Muito obrigado, galera, por ouvir a gente. Um beijo e até a próxima. É isso aí, Gabi, não podemos sempre deixar de dar a informação correta, né? Então, pessoal, chegou aquela hora triste, a hora de dar tchau. Nos vemos no próximo domingo, provavelmente 9 horas da manhã. Foi um prazer estar com vocês aqui nessa 1 hora e pouquinho de podcast. Muito obrigado a vocês, ouvintes. Um beijão a todos, aos seguidores do Papo, aos meus seguidores do Scorpius Malfoy. Um imenso beijo e nos vemos na próxima semana. Mal feito, feito!